Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado domingo, dia do Senhor, neste dia em que rezamos o terceiro domingo da Páscoa. Páscoa esta do Cristo Jesus. Uma vez por todas, o Cristo vencendo a morte, cada um de nós, assim também a venceremos, e um dia estaremos contemplando Deus face a face. Neste dia, a Santa Mãe Igreja nos oferece o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. E assim diz: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu:
Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Amado ouvinte, cada detalhe deste texto, segundo o evangelista João, é cheio de significado. Perceba, os apóstolos pescam e nada conseguem apanhar. A pescaria aqui é a imagem da ação missionária da Igreja, da sua missão incansável de proclamar a todos os povos, a toda a humanidade, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Sem o nosso Senhor e Salvador, estamos sozinhos. Sem Jesus, a pescaria é estéril, as tentativas são vãs. Sem Jesus, nós pescamos na noite escura, mas pela manhã, o Senhor vem ao encontro dos seus, é o que nos diz este Evangelho. Notemos que os discípulos não conseguem reconhecer o ressuscitado. Somente quando Cristo se dá a conhecer é que os seus conseguem compreender e experimentar sua presença viva e atuante. E Jesus se dá a conhecer sempre na palavra e no pão partido, na refeição em comum, isto é, na Eucaristia, na celebração da Santa Missa. Os discípulos ainda não haviam reconhecido Jesus. E Jesus ordena a eles: lançai a rede. Eles a lançaram e já não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Perceba, caro ouvinte, o discípulo amado, diante do sinal, reconhece o ressuscitado e diz a Simão Pedro: é o Senhor. Mas é Simão Pedro, aquele que ama o Senhor mais que os outros, que o faz ao mar para encontrar Jesus. O Cristo então ordena que arrastem a rede para a terra. Veja só, o barco é um só, como uma só é a Igreja de Cristo. Também a rede é uma só, como única é a obra de evangelização da Igreja: anunciar o Senhor Jesus Cristo, imolado e ressuscitado, único Salvador do mundo. O Evangelho nos diz que a rede não se rompe, apesar de cheia de 150 peixes grandes. O número aqui é exagerado, significando a plenitude da obra evangelizadora. E então Jesus repete aos discípulos os gestos da Eucaristia, quando o Evangelho nos diz: tomou o pão e distribuiu-os entre eles. Depois, 3 vezes o ressuscitado, o Cristo Jesus, pergunta a Pedro, pergunta a cada um dos sucessores de Roma, pergunta a cada um de nós a seguinte: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro responde que sim, e abandona-se no Senhor. Pedro ali faz uma oração: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Senhor, antes coloquei minha confiança em minhas próprias forças, em meu próprio amor, e terminei te traindo. Esta foi a oração sincera do coração de Pedro. Mas Jesus conhece o coração de Pedro, conhece o nosso coração e diz: apacenta as minhas ovelhas. Meu caro ouvinte, toda a liturgia deste dia
nos convida a escutarmos o Cristo através das Escrituras e o reconhecermos entre nós no pão partido da Eucaristia. É este Jesus que nos envia à pesca. É este Jesus que caminhará sempre com a sua Igreja, nossa Mãe Católica, até o fim dos tempos. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado domingo. Abraço a toda a família. Em minhas orações,